Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje, como continuação da aula anterior, a gente vai falar sobre socialismo versus capitalismo, ok? Vamos lá. Bem-vindo à aula de hoje. Bom, hoje a gente vai tratar sobre o capitalismo, né? O socialismo, as diferenças entre capitalismo e socialismo, o mercantilismo e as fases do mercantilismo, ok? Essa aula é integrada, né, com a aula de globalização. Então, por que eu tô dando essas aulas? Eu fiz uma aula introdutória, né, sobre os conceitos básicos de globalização de um jeito meio geral, e agora eu estou começando a aprofundar devagar, beleza? Então a gente vai falar, igual a gente falou sobre o capitalismo, e agora o socialismo e o capitalismo, só para vocês terem uma breve noção sobre o que é, né, para depois a gente abordar os temas principais da globalização, como as grandes indústrias fornecedoras, os meios de transporte de hoje em dia, como é o meio social e etc. Mas para isso a gente tem que entender como que tudo isso começou, tá? Então por isso que eu tô fazendo essas aulas, beleza? Introdução. Ó, socialismo e capitalismo foram dois sistemas econômicos que disputaram a hegemonia no mundo no século XX. Ou seja, quando deu a primeira Revolução Industrial, e foi um sistema, né, capitalista, teve pessoas com ideologias socialistas falando que iria funcionar melhor e tudo mais, e qual dos dois meios é bom e tudo mais, qual que é mais eficaz diante da sociedade. E até hoje a gente vê debates sobre isso, mesmo o sistema de hoje em dia sendo o capitalista. Porém, gente, tem uma grande diferença, né? O capitalismo, ele visa o lucro, ele visa território, ele tem o trabalho assalariado e etc. E o socialismo, ele visa mais a igualdade social, né? Então, é uma forma de equilíbrio, é uma forma de igualdade, tá? Então, nessa aula a gente vai abordar um pouco sobre esses conceitos, tá bom? Capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico baseado nas trocas de bens por dinheiro e onde algumas pessoas são donas das próprios meios de produção. É difícil precisar a ordem do tempo no espaço capitalista, pois este foi desenvolvido ao longo dos séculos. Ou seja, o sistema capitalista é onde as pessoas elas são donas de uma certa propriedade, certa indústria, e através disso elas têm seu meio de produção, tá? Elas prestam serviço, seja na venda de qualquer coisa, seja na venda de cosméticos, de utensílios, de comida, seja na zona agrária, em qualquer meio. Hoje em dia, quando tem um lucro em cima disso, quando tem um sistema que tem uma troca de mão de obra por salário, quando tem uma propriedade privada, é um sistema capitalista, ok? O capitalismo, no entanto, observamos sua gênese no século XVI, quando a Europa ocidental passava do feudalismo para o mercantilismo e a valorizar o dinheiro como principal meio de troca por serviços produtivos. Eu fiz uma pequena abordagem, né, na aula anterior sobre mercantilismo. Eu falei sobre a utilização do metal para a produção das máquinas. Mas não é só isso, né? Porque o mercantilismo ele foi a primeira moeda, né? Foi a concepção da primeira moeda, do primeiro dinheiro, assim, que agora um pedaço de prata, de ouro, vai valer como dinheiro, como troca para você comprar alguma coisa, para você adquirir alguma coisa. Então, quanto mais dessas moedas, dessa prata, desse metal precioso você tiver, mais formas você tem de sobreviver, porque aí você vai ter mais dinheiro para você poder comprar as coisas que você precisa para você sobreviver e para sua família também, tá? Então esse que é o conceito de mercantilismo, beleza? E entra, né, uma abordagem que ela se funde com o capitalismo, porque o capitalismo ele gira em torno do capital. E o mercantilismo ele foi o primeiro conceito que ele fundou, né, o meio de troca de serviços e produtos por dinheiro, tá? Então deu a valorização do dinheiro.
Tá. O socialismo. O socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Por isso, ele propõe a distribuição igualitária da renda, existindo da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletário. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Então, gente, o conceito de socialismo é o seguinte: vai ter uma sociedade que todas as pessoas vão ser consideradas iguais. Não vai ter mais território de determinada pessoa, ou seja, você não vai ter mais posse de terra, você não vai ter mais propriedade privada. Toda pessoa ela vai ter direito à moradia, ela vai ter direito a uma renda, ela vai ter direito à acessibilidade das coisas, porque não vai mais existir classe social, não vai ter mais trabalhadores e chefes e burgueses e proletários, não vai ter mais isso. Então, no sistema socialista, isso passa a ser tudo, todas as pessoas passam a ser iguais, tá? Então, independente do trabalho que você exerce na sociedade, sua renda, o que você vai receber por aquilo vai ser a mesma coisa que outra pessoa vai receber por outro trabalho totalmente diferente. Isso não quer dizer que vai parar de ter as profissões nem nada, não. Vai continuar tendo as mesmas profissões, você vai ter meios de exercer a profissão que você quiser, porque você agora não vai depender mais de renda para isso, tá? Você vai depender só do seu potencial para isso. E a partir disso, vai se formar uma sociedade assim, sem rótulos, né? Uma sociedade sem classes sociais, uma sociedade sem território privado, onde todos vão ser iguais, vão ter sem diferenças econômicas, e esse é o sistema socialista. Você fala, nossa, que bacana, um sistema ótimo, devia ser colocado em prática, só que a gente sabe que não é assim, né? Porque no dia a dia, as pessoas, infelizmente falando, elas não são éticas, tá? Então, para ter um sistema socialista, ia ter que ter um entendimento de igualdade, tá? Então, as pessoas, elas iam ter que entender que não ia ter alguém que manda nelas, ia ser um sistema igualitário, tá? E uma das formas que eu acho que o socialismo ele não poderia funcionar é porque sempre vai ter que ter alguém para definir por que aquela pessoa vai morar em determinado local, porque vai ser dividido, mas você não vai poder escolher onde você vai querer morar, porque senão todas as pessoas iam fazer isso de um jeito, da mesma forma, ia rolar um monte de conflito, tá? Então sempre vai ter alguém que vai ter que mandar, vai ter que fiscalizar, vai ter que orientar, porque o ser humano ele não sabe fazer isso por si só, sem obedecer, tá? Porque eu acho que a gente nasceu, não tô falando de todos, não tô falando sobre individualmente, não. Eu tô falando na essência mesmo do ser humano. Eu acho que a gente nasceu com um certo conflito interno, eu não sei. Eu só sei que quando a gente tende a tentar resolver algo e a gente não consegue o que quer, o ser humano tende a ficar violento, tá? Então é por isso que eu acho que não dá pra existir um sistema socialista do jeito que ele é projetado para ser exercido, né? Claro que se talvez fizesse algumas modificações e tudo mais, mas sempre vai ter alguém com um cargo acima, mandando e decidindo, tá? E talvez até roubando e tudo mais. E sempre vai ter alguém também que vai querer a mesma coisa que o outro e não vai ter como, e eles não vão saber resolver conversando, tá? Eles não vão conseguir se conciliar, então vai gerar conflito, tá? Mas o sistema socialista, eu pessoalmente acho ele muito bonito no papel, mas eu acho que, infelizmente, na exerção dele no dia a dia, ele não funcionaria no modelo que ele é proposto, tá? O socialismo, por sua vez, tem origem no século XIX, como uma crítica ao sistema capitalista, e especialmente na sociedade industrial que se desenvolvia. O que é isso, gente? Por que ele surgiu a partir disso? Porque o sistema capitalista é muito desigual, né? Quando você identifica o sistema capitalista, você vê que ele é desigual, ele só visa o lucro e a pessoa tá por cima e tá ganhando mais. E para isso precisa dos proletários, né? Precisa dos trabalhadores, que
uma desigualdade muito grande, porque talvez a função que um proletário exerce numa indústria, ela é muito mais pesada, ela é muito mais cansativa, ela é muito mais perigosa do que um gerente, por exemplo, que só passa fiscalizando, só que o salário do cara vai ser maior do que o do proletário, entendeu? Então são uma base desigual absurda, tá? Não é só em questão de, pô, você vai trabalhar e você vai receber. Não, você vai trabalhar muito para receber pouco. Quem trabalha pouco recebe muito. Então, é essa visão de hierarquia, tá? Do capitalismo. E o socialismo, por sua vez, ele nasceu, né, como uma crítica ao capitalismo justamente por isso, porque ele queria uma sociedade igualitária, ele queria uma sociedade justa, ele queria uma sociedade sem definição de classes sociais. Tá? Ele queria que as pessoas elas trabalhassem em conjunto para a melhoria da sociedade sem visar a prejudicar a outra pessoa. Tá? Só que, infelizmente, a gente sabe que, pelo menos nos conceitos humanos atuais, isso não funcionaria de um jeito tão simples, de um jeito tão fácil. Eu acho que por isso que não foi posto em prática até hoje, e também porque as pessoas que estão acima, né, em hierarquia, em classes sociais, mas em cima, as pessoas ricas e tal, elas não iam ceder a qualidade de vida que ela tem, né, para elas abrirem mão disso e ter uma qualidade de vida para todos de um jeito mediano, mas não do jeito que elas têm, entendeu? Então, tem toda uma conversa, tem todo um debate sobre isso, sobre o capitalismo versus o socialismo, e a gente sabe que o socialismo, no papel, assim, os ideais eles são muito mais corretos, ele é muito mais bonito, porém, ele não tem forma de ser exercido no padrão social atual. Né? Não tem como mudar para o socialismo sem ocasionar muitos conflitos e muita guerra, porque as pessoas elas não vão ceder os cargos que elas têm, as propriedades de terras que elas têm, por causa disso. Tá? Diferença entre capitalismo e socialismo. Tá. Capitalismo. Os meios de produção pertencem aos investidores e capitalistas. A produção visa o lucro. Há concorrências e pressão para que se trabalhem sempre mais. Existem classes sociais, a liberdade religiosa, o mercado dita as propriedades econômicas da sociedade. Deixa eu pôr meu balãozinho para cá. O motor que move a sociedade é a acumulação de bens, e o livre-arbítrio e o individualismo consiste o poder do pilar político. Dessa maneira, o indivíduo participa das decisões políticas. Então, é o seguinte, no capitalismo, eu acho, pessoalmente, né, tirando a parte da desigualdade e tudo mais, o que ele fez depois, no modelo feudal para o modelo capitalista, foi uma evolução. Porque antes, você não tinha como você subir na pirâmide social. Tá? Se você nascia escravo, você ia morrer escravo, seus filhos iam morrer escravos. Se você nascia trabalhador, você ia morrer trabalhador e seus filhos também. Se você nascia burguês, você não tinha preocupação, porque você sempre ia ser um burguês, você sempre ia ter mais dinheiro. E aí vai, tá? Então, o sistema capitalista, ele trouxe o livre-arbítrio, né? Você pode fazer as suas escolhas, você pode subir nessa pirâmide social, desde que você tenha dinheiro, desde que você adquira dinheiro e com isso, né, para adquirir esse dinheiro, você faz uma troca do seu trabalho pela remuneração. Então, ele te dá a oportunidade, sim, de você subir na vida, tá? De você conquistar um patamar acima do que os seus antecessores. Porém, é muito difícil você fazer isso, porque o modelo capitalista também, como eu disse, ele é muito desigual. Então, para você subir nessa pirâmide social, é muito difícil e é muito raro de acontecer, tá? Mas ele te dá o livre-arbítrio. Se você quiser comprar uma casa, se você quiser viajar, você pode fazer isso, mas você não vai ter o dinheiro para você poder fazer isso, tá? E o sistema capitalista ele também trouxe os trabalhos assalariados, né? Como eu disse, porque antes as pessoas não recebiam a remuneração, agora elas começam a receber uma remuneração pelo seu trabalho. Não que a remuneração seja boa, antigamente ela era muito, muito pouca, e hoje em dia também ela é muito, muito pouca, tá? Porque eu digo isso para trabalhos mais simples, viu, gente? Simples não, mas para trabalhos mais rotineiros, como o trabalhador de uma fábrica, tá? Um diarista,
um trabalhador comum, assim, que tem o seu próprio pequeno negócio, alguma coisa assim também, porque o lucro dele não vai ser grande, tá? Não grande assim para ele poder mudar de vida, tá? Ele vai ser só para ele poder sobreviver e ele tem que passar a vida dele toda trabalhando para sobreviver sem chance de sair disso, beleza? E quando ele tem um dinheiro a mais, ele faz algo para se divertir ou então para aproveitar e aquele dinheiro acaba indo embora e começa tudo de novo, beleza? Também é importante lembrar que no sistema capitalista começou a liberdade religiosa, né? Que antes era dividida, tinha diferentes religiões. O Brasil ele é católico, mas até hoje tem diferentes religiões dentro mesmo do Brasil. E antes as manifestações religiosas elas eram proibidas, né? Elas eram quem tinha uma religião diferente da que aquele estado exercia, a pessoa era condenada, a pessoa não podia fazer apologia à sua religião e depois elas poderiam teve o livre-arbítrio de você expressar a sua religião, de você expressar também a sua cultura, de você usar o corte de cabelo que você quiser, de você usar o linguajar que você preferir. Teve essa liberdade, só que com essa liberdade tem as consequências dela, né? Por exemplo, por exemplo, hoje em dia, quem é negro tem menos oportunidade de quem é branco. Você fala, mas isso já tá acabando e que isso tá melhorando. Não, gente, tá melhorando comparado a antigamente, mas ainda não é bom. A gente não tem um sistema, não tem uma sociedade que não tem preconceito. Muito pelo contrário. Pelo contrário, foram 300 anos de escravidão e até hoje, quando a gente vê uma pessoa negra, geralmente ela está trabalhando num cargo abaixo, sabe? Um cargo mais inferior. É muito difícil você ver um médico negro. Não falo que não tem. Tem sim, mas é muito difícil. Porque tem todo um sistema de marginalização em cima daquela pessoa. Quando você vê, por exemplo, reportagem... Isso eu não digo só no Brasil, viu? Quando você vê uma reportagem, por exemplo, nos Estados Unidos... Como foi o caso, se eu não me engano, foi ano passado, que o policial matou um cara. Ele tava saindo acho que se eu não me engano era um supermercado com a mulher dele, e falaram que tava ocorrendo um roubo naquela região. O policial ajoelhou em cima do pescoço dele e sufocou ele com um monte de gente gritando para ele não fazer aquilo. Porque a ideologia das pessoas, aquilo também foi um ato, assim, de atrocidade, mas a ideologia das pessoas é que as pessoas negras estão ligadas a coisas erradas, tá? Então, todo um sistema social em volta disso, tá? Porque antigamente os colonizadores que chegaram aqui foram brancos, então quem tinha dinheiro foram brancos, quem foram escravizados foram os negros, e até hoje isso é posto na nossa sociedade, mesmo que de um jeito diferente. Tá? Então é todo um sistema, é toda uma engrenagem capitalista voltada para a desigualdade social, que tem diferentes padrões, diferentes diversificações, beleza? Tá. Agora o socialismo. Os meios de produção pertencem ao Estado. O que é isso? Vai ter um Estado no poder e vai ter diferentes tipos de indústria, produções e tudo mais. Viu, gente? E todas as pessoas vão trabalhar para o Estado e vão receber uma remuneração multa por causa do trabalho. Então vai ser igualitário, tá? Não vai ter um chefe, não vai ter alguém que vai mandar. Vão ser todos iguais. Por isso os meios de produção pertencendo ao Estado, tá? A produção visa a satisfação das necessidades básicas da comunidade. Ou seja, se determinado lugar precisa de energia elétrica, vai ter mais indústrias de energia, tá? Vai ter mais usinas de energia. A produção vai ser visando a necessidade da comunidade. Se num local precisa de abastecimento agrário, está precisando de mais agronomia, mais verduras, etc., vai ter uma produção ali para isso. Então, vai ter uma divisão onde todos os locais vão receber o que precisa, né, para a comunidade sobreviver e viver bem, e elas vão trabalhar para isso, tá bom?
A concorrência e a pressão para aumentar a produção são para mostrar que os países socialistas são eficientes. Ou seja, vai ter uma pressão para as pessoas começarem a aumentar a produção para poder chegar a todo lugar e ter uma vida legal, ter uma vida boa. Você vai ter comida, você vai ter eletricidade, você vai ter uma casa boa, você vai ter uma boa educação, você vai ter tudo que você precisa para ter uma vida confortável e agradável. E todas as pessoas vão ter, tá? E por isso que as pessoas vão ter que aumentar o nível de produção, porque agora não vai ser mais uma troca assim, se você produzir mais, você vai ganhar mais. Agora vai ser igualitário. Então você precisa produzir para outras pessoas que vão precisar daquilo poderem adquirir, beleza? As classes sociais são reduzidas até desaparecerem. Ou seja, não vai ter mais classificação de rico, pobre, classe média, burguês, proletário, funcionário, chefe, não vai ter mais isso. Vai ser todas as pessoas iguais, vai ser um sistema igualitário, onde as classes sociais não vão mais existir depois de um determinado tempo e todos vão ser tratados do mesmo jeito, tá? Você olha pra isso falando, bacana demais, cara, ia ser ótimo, só que eu acho que o ser humano ele precisa evoluir muito para ele conseguir fazer isso de verdade, sabe? Para não ser uma coisa escrita numa lei e que não é cumprida de verdade. Por isso que eu acho que esse sistema socialista, infelizmente, ele não funciona hoje em dia. Tá, a religião é vista como instrumento a mais do capitalismo e muitas vezes os praticantes são perseguidos. Ou seja, no sistema socialista, você não tem livre-arbítrio para exercer a sua religião. Tá? Porque o capitalismo, ele usou a religião como forma de manipulação para o socialismo. Então, a religião, ela não devia existir. Ela devia ser, se você tem uma crença, você tem um negócio, você acredita, mas isso não é fundido ao Estado. Tem que ter uma separação muito grande entre Estado e religião. E se você tem sua crença, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você tem sua crença e pronto. Não é visto como forma de consumo, não é visto como forma de entretenimento, não é visto como forma de nada. No sistema socialista, é essa concepção de religião. Beleza? O Estado planifica a economia com ciclos. O que é isso? Vai ter o ciclo que vai produzir milho, por exemplo, para todas as regiões. E vai ter tal estado que vai produzir óleo para todas as regiões. E cada lugar vai ter um tipo de produção que vai abastecer o resto das regiões. Tá? Sendo um abastecimento mútuo, onde não vai faltar nada para ninguém. O grande estímulo social seria a garantia da felicidade com o mínimo para sobreviver para todos, sem que nada falte. Ou seja, você vai ter tudo que você precisa para sobreviver. Você vai ter acesso à comida, você vai ter acesso à sua casa, você vai ter acesso ao lazer, você vai ter acesso à educação, você vai ter acesso ao trabalho, você vai ter acesso a tudo. Só que não vai ser nada exagerado, tá? Não vai ser igual o sistema capitalista, por exemplo, que eu tenho 8 tênis, por exemplo. Não, você vai ter um porque você precisa de um. Quando o seu estragar, você vai ter mais um. Entendeu? Então é algo assim, bem controlado pelo Estado, tá? O indivíduo deve levar em conta as necessidades da coletividade antes de tomar a decisão com a escolha da profissão, por exemplo. Ou seja, você sempre quis ser médico, mas já tem muitos médicos e tá faltando agricultores. Então você não vai poder ser médico, você vai ter que ser agricultor, porque é isso que tá faltando no Estado. É isso que o Estado tá precisando de você. Então, você não tem livre-arbítrio para você escolher a profissão que você quer. Tá? Você tem, se você estiver precisando de mais profissões, você pode escolher, falar, eu quero fazer essa ou essa, porque essa e essa estão precisando. Mas, se você escolher uma já muito optada, já muito escolhida por outras pessoas, você não pode fazer ela. Tá? Porque você precisa fornecer o que o Estado precisa. Você precisa fazer a profissão que está faltando para você construir para ter no Estado, beleza? E é por isso que eu falo, gente, o sistema socialista, ele é muito legal, tem umas propostas muito interessantes, mas se você olhar um pouco aprofundado, se você parar e analisar a essência do ser humano, você vê que não é legal, tá? É um sistema um pouco de controle, mesmo com igualdade, mas é um sistema de controle onde o Estado vai estar sempre por cima. E quem controla esse Estado? E aí que tá. Quem vai controlar esse Estado e que vai controlar tudo isso?
E aí vai gerar todo um sistema controvérsio, beleza? Deixa eu mudar o meu quadradinho de lugar. Beleza, o mercantilismo. O mercantilismo visa o controle estatal da economia, a balança comercial favorável, o monopólio, o protecionismo e o metalismo. Beleza? A gente vai ver o que é isso. Controle estatal da economia. Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional, visando fornecer ainda mais o poder central e obter os recursos necessários para expandir o comércio. Dessa forma, o controle estatal da economia tornou-se a base do mercantilismo. Então, o mercantilismo, ele foi como se fosse... Surgiu o dinheiro, surgiu a moeda, surgiu a circulação de moeda, surgiu uma economia voltada. Agora existe uma moeda, existe um dinheiro, existe um símbolo de troca que, se você tiver muito daquilo, você vai poder comprar, você vai poder adquirir mais coisas, tá? E aí surgiu o conceito de mais, entre aspas, economia, tá? Você tem você tem no mercantilismo, você agora tem uma moeda oficial, você tem um dinheiro oficial, você tem algo que você pode trocar por comida, por roupa, por qualquer coisa, tá? E aí que surgiu isso. Balança comercial favorável. Consiste na ideia de que a riqueza de uma nação está associada à sua capacidade de exportar mais do que importar. Para que as exportações superassem sempre as importações, era necessário que o Estado se ocupasse com o aumento da produção e na busca de mercados externos para a venda de seus produtos. Ou seja, você tem que importar menos do que você exporta, porque você exportando você tem lucro, você importando você gasta. Então, para você ter uma balança comercial favorável, você tem que ter um lucro, né? E você tem que saber lidar com a economia. Então, você vai comprar o que você precisa e depois você vai vender em maior quantidade para você poder pagar o que você precisa e ainda sobrar algum dinheiro, sobrar alguma renda. Assim, você tem uma balança comercial favorável, você tem uma forma de economia onde o seu sistema não vai falir, onde não vai faltar recursos para você, onde não vai faltar dinheiro para você, beleza? Monopólio. Os governos, interessados numa rápida acumulação de capital, estabeleceram um monopólio sobre as atividades mercantis e manufatareiras. Não sei pronunciar de jeito nenhum, gente. Tanto nas metrópoles como nas colônias, donos do monopólio, o Estado concedia à burguesia, através das companhias do comércio, o direito de explorar o comércio de pessoas escravizadas, a venda de produtos agrícolas, etc. Tá. Então, se eu monopolizar um comércio, antigamente, né, eu tinha que ter muita mão de obra, eu tinha que ter muita matéria-prima para produzir, para poder ter um rápido acúmulo de capital, tá? Então, os governos, eles focavam nisso. Eles queriam muita mão de obra, muita matéria-prima, para eles poderem produzir, produzir, vender e ter dinheiro, e ter lucro em cima daquilo, beleza? A burguesia, favorecida pela concessão exclusiva, comprava pelo preço mais baixo que os colonos produziam e vendiam pelos preços mais altos tudo que os colonos necessitavam. Dessa forma, a economia colonial funcionava como um complemento da economia da metrópole. O que é isso? A gente vai usar um exemplo do Brasil. O Brasil, ele tem muita matéria-prima, mas ele tem poucas indústrias nacionais. Então, ele vende, por exemplo, matéria-prima para eles produzirem tecido, por exemplo, e eles vendem o algodão, eles vendem a matéria-prima bruta e eles compram o que eles poderiam produzir dentro do próprio país por um preço extremamente alto, sendo uma matéria-prima daqui, sendo que sem a matéria-prima que eles vão vender, eles não conseguiriam, o outro país, né, não conseguiria produzir. Então, se fossem implantadas mais multinacionais dentro do nosso país, isso geraria mais emprego, então as pessoas iam ter mais emprego, iam ter mais renda, o país ia se desenvolver, além de
ter mais acesso à matéria-prima, então ia ser daqui mesmo. Então não ia ter que comprar para revender, muito pelo contrário, a gente podia produzir e vender e exportar já pronto o material, o que seria bem mais caro e lucrar muito em cima disso. Tá? Você fala, mas por que o Brasil não faz isso? Pois então. Potencialismo. Potencialismo significa proteger o mercado interno de um país através do aumento das tarifas alfandegárias, que alegava os preços dos produtos importados. Os governos garantiam o mercado interno para os produtos nacionais. O protecionalismo também ocorria através da proibição de se exportar matérias-primas, que favoreceu o crescimento industrial do país corrente. O que é isso? Determinado país X vai proibir que o país Y importe qualquer coisa do outro país, tá? E isso faz uma barreira, né? Isso, ele tem um controle, tá? Você fala, mas por que eles respeitam ele? Poder de fogo, beleza? Então, por exemplo, se o Brasil começar a ter mais multinacionais, os países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, não vai gostar e não vai deixar. Por quê? Mas o que ele pode fazer? Ele pode fazer com que outros países que têm relação com eles, que têm acordo com eles, não comprem mais produtos do Brasil, tá? O que vai fazer que o Brasil perca dinheiro, talvez nem consiga investir nos seus próprios negócios, inicialmente, entendeu? Com a ONU, não tem mais, tem na verdade, mas são bem poucos os casos de processos mais agressivos, tá? Então, em vez dele entrar em conflito armal, assim, de armal é ótimo, conflito com o Brasil, mas pra guerra e etc., ele vai fazer outra coisa, ele vai falar, você não vai vender mais a matéria-prima pra mim? Beleza. Então, tal país que compra as suas safras de café, que compra o leite, que compra as verduras que você fornece, elas não vão comprar mais, porque elas são minhas aliadas e eu vou falar com elas para não comprar. Então o Brasil vai perder a renda, vai perder as exportações e talvez nem vai conseguir produzir aquela matéria-prima ali. Tá? Então isso é um sistema de hierarquia nacional, beleza? Metalismo. O metalismo defendia a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata que possuíam. Por isso, houve a busca por regiões na América onde fosse possível extrair estes metais preciosos. Um grande exemplo disso é Minas Gerais. Quando os colonizadores chegaram aqui, eles começou a extrair os negócios e o mercantilismo veio à tona, o metalismo veio à tona. Eles exploraram tudo que teve para explorar. Ouro Preto, Diamantina, Minas Gerais. Em geral, assim, a maioria das cidades exploradas no Brasil é em Minas Gerais, porque era onde tinha maior concentração de metais preciosos. Beleza? Origem do mercantilismo. O mercantilismo começou a surgir na Baixa Idade Média, época em que teve início o processo de formação das monarquias nacionais. Porém, foi somente na Idade Moderna que ele se firmou como política econômica nacional e atingiu seu desenvolvimento. Ao passo que as monarquias europeias foram se firmando como estados modernos, os reis recebiam o apoio da burguesia comercial, que buscava a expansão do comércio para fora das fronteiras do país. Além disso, o Estado lhe concedia o monopólio das atividades mercantis e defendia o comércio nacional, colônias e interferência em grupos estrangeiros. Beleza. Então, eles faziam um monopólio que era o seguinte: determinados países que tinham mais poder de fogo, que tinham mais influência, que tinham mais dinheiro, eles começaram a decidir, né, quem ia comprar de quem ia exportar de quem ia fazer comércio com quem, e começou a colocar fronteira nos países, começou a fazer a divisão, começou a fazer tudo. Para que isso? Para o poder ficar concentrado em uma parte só.
tá? Para o poder nunca sair de uma região só, para eles sempre poderem dominar aquela região. Beleza? Aí surgiram, né, os estados modernos. Os estados modernos surgiram a partir da união dos diversos feudos existentes do continente europeu, tá? A formação do estado moderno é dividida para fins de estudos em 4 fases: o estado moderno, o estado liberal, a crise no estado liberal e o estado demográfico liberal, tá, gente? Então, mas por que você está falando de tudo isso se o tema é globalização? Porque isso é um sistema de globalização, só que ele, antigamente, né? Como que começou as interações comerciais, eles começaram a vender, começaram a comprar, teve toda uma geografia política envolvendo aquilo, tá? Não foi assim, eu compro, não. Sempre teve a hierarquia, sempre teve quem queria mandar, quem estava em cima, quem estava embaixo, obedecendo. Isso é um conceito amplo, tá? Então, tudo é amplo, mas tudo se engloba no mesmo contexto, beleza? Fases do mercantilismo. Ao longo de 3 séculos, os pensadores mercantilistas foram mudando suas opiniões a respeito do que faria a riqueza de uma nação. Por isso, identificamos 2 fases práticas do mercantilismo. Peraí, gente, que eu cliquei errado. Mercantilismo metalista do século XVI. No século XVI, vigorava o mercantilismo metalista. A Espanha é o melhor exemplo dessa fase, pois enriqueceu com o ouro e a prata, explorado nos continentes americanos, mas como não desenvolveu a agricultura e a indústria, passou a importar produtos pagos com ouro e prata. Como as importações superavam as exportações, a economia espanhola no século XVII entrou em crise que durou um longo período. Por isso que a gente falou de balanço comercial favorável, tá? Você tem que exportar mais do que você importa, porque senão você não tem dinheiro. Se você comprar mais coisa do que você vende, você quebra, tá? Então a balança comercial quebra. Isso que aconteceu com a Espanha no século XVI, beleza? E teve o mercantilismo comercial, né? Onde Portugal foi o país que demonstrou maior flexibilidade na ampliação do mercantilismo. E no século XVI, com a descoberta do caminho marítimo para as Índias, pôs em prática o mercantilismo comercial, comprando e revendendo mercadorias do Oriente. Com a exploração das terras americanas, se tornou o pioneiro do mercantilismo de plantagem, baseado na produção de açúcar destilada ao mercado internacional. No século XVIII, com o ouro de Minas Gerais, praticou o mercantilismo metalístico. Gente, o que é mercantilismo de plantio? Você vai produzir somente um produto. Você vai produzir esse produto muito, muito bem e você vai vender esse produto para toda a parte do mundo, tá? Então, esse mercado, isso que o Portugal fez foi que ele produziu muito açúcar e ele vendeu para todo mundo, adquirindo um lucro muito grande, beleza? Mercantilismo industrial. Na França, o mercantilismo estava voltado para o desenvolvimento de manufaturas de luxo, para atender a nobreza e o mercado espanhol. Da mesma forma, procurou expandir suas companhias de comércio, bem como a construção naval. A gente fala, mas construção naval e tudo mais, aí que você pensa, ampliou o sistema de navegação, ampliou as construções navais, ampliou vender as coisas para outro local, bem longe. Isso é uma forma de amplio da globalização, beleza? Essa política econômica ficou conhecida como mercantilismo industrial ou cobertismo, referente ao ministro Colbert, quem mais a incentivou. Chegamos à parte da questão. Vamos lá. A globalização é um processo contínuo de integração, em especial economia do globo. Para tal,
torna-se necessário a disponibilidade de ferramentas que permitem a organização das redes e dos fluxos entre as diferentes regiões do mundo. Desse modo, pode-se apontar que a globalização está amparada no: letra A, protecionismo econômico partido pelos países desenvolvidos. Então é isso. A letra A é a primeira, mas é a certa. Por que dá certo? Porque o processo de globalização, ele envolta, né, a prática da economia praticada pelos países desenvolvidos. Então é tudo isso que eu expliquei nessa aula. Isso deu início, né, às concepções atuais que a gente vê hoje em dia. Então, o começo do comércio, o entendimento do sistema capitalista, o entendimento do mercantilismo, que agora as trocas iam ser por dinheiro, que agora ia ter comércio importação e diferentes tipos de continentes, mesmo sendo muito longe, através das navegações. Naquele tempo, as navegações e ao longo foi se desenvolvendo, é uma prática da globalização. Então, o protecionismo econômico praticado pelos países envolvidos é uma prática da globalização. Beleza? Então, a letra E está correta. A gente vai ler por que o restante das letras está errado e vai explicar, tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Tá. Também tá certo, né? Mas a gente tá... Peraí. Não, isso aí. Também tá certo, mas a gente tá falando de um processo de desenvolvimento em questão do fluxo econômico, né? Aí a gente vai para a letra C, emprego de técnicas tradicionais de produção, como Fordismo. Também aconteceu, só que ocorreu mais na frente, beleza? Letra D, comprometimento com o desenvolvimento sustentável das nações. Olha, gente, até hoje, de onde eu sei, a globalização ela não foca no comprometimento sustentável das nações, porque elas extraem matéria-prima, mas elas não pensam na consequência disso para o meio ambiente, beleza? Letra E, processo industrial altamente concentrado nos países emergentes. O processo industrial, sim, né, começou a ser focado, mas né, no enunciado não é isso que pedem especificamente, beleza? Então, a resposta certa é a letra A, né? A burguesia, a balança comercial, que diz respeito à burguesia, a balança comercial favorável. E eu fiz uma explicação sobre isso aqui, ó. O capitalismo comercial ganha força com o fim do período feudal. Assim, a terra deixa de ser o fator que representa a riqueza e passa a ser compreendida como um bem, a partir de seu valor enquanto mercadoria. Essa mudança transfere a centralidade do sistema para o comércio e a troca de mercadorias. Isso abre espaço para a ascensão da classe social dos comerciantes. A burguesia e com ela a determinação do valor através dos lucros e da acumulação. Assim, o objetivo do sistema deixa de ser atritamente territorial e se dá a partir da acumulação de capital. Um valor maior da exportação que o de importação. Garante um superável benefício à economia dos países. Essa balança comercial será favorável sempre que o total arrecadado for maior que o total gasto. Beleza? Então, a balança comercial favorável, ela é a base, né, da economia da globalização. Porque para você ter lucro em cima daquilo, você tem que vender mais, você tem que expandir mais, você tem que ganhar mais para você... E você tem que importar menos, você tem que comprar menos. Se for o contrário, você não tem um lucro em cima disso, beleza? Então, na aula de hoje, a gente viu o sistema capitalista versus o sistema socialista de uma forma breve. Viu? Essa aula não é para ser muito, muito complexa, é só para ser uma linha de raciocínio para vocês entenderem, para mim poder abordar a globalização, igual agora na próxima aula vai ser somente sobre globalização, como a gente já viu como se iniciou esse processo de comércio entre as nações,
e essa ligação entre elas. Vale lembrar também que é muito importante a gente citar a cartografia, tá? Porque é através dela que a gente teve os transportes, né, das grandes navegações, porque se não fosse a formulação de mapas, a gente não, né? As pessoas antigamente elas não iam saber que determinado país, determinado estado, determinada região ficava em tal parte do mundo, para poder chegar lá e fazer essa troca comercial. Também é importante a gente lembrar da cartografia, tá? Quando a gente trata desse tipo de assunto, sobre navegações e tudo mais. Então, gente, na aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai abordar mais sobre as multinacionais e a verdadeira globalização atual, tá? E, então, antes de vocês verem essa aula, vocês entendam o conceito de capitalismo, vocês entendam como isso se fundou, o sistema de industrialização, para vocês terem a compreensão, para vocês poderem assimilar o restante das aulas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, vocês deixam no comentário abaixo. E é isso aí, até a próxima aula.